Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, bem-vindo. Começando mais um programa Trocando Ideias. Hoje aqui com você, lembrando que para participar do programa, a sua presença é fundamental. Você entra em contato conosco através do facebook.com/trocando-ideias ou no e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Nós estamos aqui sempre nessa disposição de estar com você, de aprendermos, mas também de poder colaborar naquilo que a gente pode, aquilo que a gente consegue. E o que a gente não consegue, a gente vai atrás, a gente vai estudar para saber e tentar ajudar naquilo que são as suas dúvidas, os seus questionamentos. O programa também nunca acontece sozinha, comigo está aqui sempre o professor Felipe Aquino. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, uma alegria estar aqui de novo, mais uma vez. E aqui a nossa querida Luzia Santiago, que na abertura ela estava ali, ela ia olhando a identificação e ela falou assim: espiritualidade é Felipe Aquino. Família, ciência. Ciência. É a paz do Senhor para todos, é com alegria que nós convidamos e vamos estar aqui trocando ideias. A Luzia e o seu tchauzinho. Semana passada eu levei bronca. Ah, eu amo dar tchauzinho, gente. Levei bronca da minha mãe, ela falou assim: você nem para dar um tchauzinho. Porque a gente vai assim, né? Cumprimentando todo mundo, ficando à vontade. Que bom, mas aí não só o tchauzinho, mas também a nossa acolhida a você que está em casa. Lembrando que... Dá um tchauzinho para sua mãe. Mãe, a Vilma, beijinho, minha sogra, dona Mercedes, e assim a gente vai, dando alôzinho e beijinhos para todos, né? Mas vamos trabalhar porque aqui tem muita pergunta a ser respondida. E lembrando também que o Trocando Ideias, ele agora conta com a participação do Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida e que responde sempre uma pergunta aqui no programa. Então, você tem algo que você gostaria de perguntar para o bispo? Mande para nós a sua pergunta que a gente manda para o Dom Orlando e ele responde aqui no nosso programa, no final do programa Trocando Ideias, ok? Então, participe conosco e vamos lá, porque já tem muita gente que mandou pergunta, porque o povo aqui está ficando esperto, né? Não deixa só para perguntar na hora. Apesar do programa ser ao vivo, às terças-feiras, nesse horário de meio-dia, as pessoas já vão mandando com antecedência, através de e-mail, através do Facebook, a pergunta. E é isso mesmo, né? Então, vamos lá, vamos trabalhando e vamos correr para dar conta de responder todas as perguntas que têm chegado até nós aqui. Ok? Professor Felipe, Adriana Guedes diz assim: gostaria de saber se a igreja aprova a técnica do bioenergético, ring test, acho que é isso. Uma técnica para descobrir doenças em nosso corpo através da vara de cobre colocada sobre o órgão do corpo que ela acusa a doença. Você já ouviu falar nisso? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: a igreja ela não fala sobre medicina. A medicina ela deixa para os médicos, para o Conselho Federal de Medicina se pronunciar. Apenas quando algum procedimento médico fere, vamos dizer, a moral ou a fé, aí a igreja dá o parecer dela. Então, eu nunca vi um parecer da igreja sobre bioenergético. Já li algumas coisas sobre essa questão da varinha, tal, não sei o quê. Até já perguntei para alguns médicos, tal. Eles dizem o seguinte, que é um procedimento que não tem aprovação do Conselho Federal de Medicina. A gente sabe que existe a Anvisa, né, que autoriza procedimentos médicos, remédios, etc. Não tem, vamos dizer assim, uma aprovação de que seja a garantia de um tratamento, que seja eficaz. Então, a igreja não fala nada. A medicina não tem uma aprovação ainda formal, como tem já em outras práticas médicas, entende? Então, a pessoa que vai usar, ela tem que ter uma certa cautela. Aí eu vou dar uma opinião minha. Tem que ser uma certa cautela, porque vai que você está com uma doença grave, usa um procedimento chamado medicina alternativa, que pode não dar um resultado eficaz, de repente você não vai ser curado. Então, eu penso que é importante, dependendo do problema específico que a pessoa tem, é um câncer, é um problema de coração, eu acho que tem que ir num médico especialista. Sim. Ainda que use alguma técnica, vamos dizer assim, alternativa.
né? Porque se não tem ainda um reconhecimento de aprovação do Conselho Federal de Medicina, eu acho que cientificamente é temerário. E ela é uma técnica usada só no Brasil? Não. Ela aparece em vários lugares, sabe? Que na América Latina é muito comum, sabe? Inclusive já vi tem até irmãs que usam, até gente da igreja que usa, mas não tem nenhuma, vamos dizer assim, uma aprovação científica, nem da igreja e nem da medicina. Então tem que ter cautela. É como também, por exemplo, a medicina alternativa hoje ela está muito ampla, né? É uma quantidade de chás enorme, chás de os florais, né? Então essas coisas todas têm que ter uma certa cautela, porque o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa, eles fazem testes com pessoas, com cobaia, para ver a eficácia da medicação. Se o órgão oficial do governo não dá uma recomendação de aprovação, a gente tem que ter cautela. A mesma coisa que faz o Inmetro. O Inmetro, numa cadeira dessa que está sentado, o Inmetro tem que aprovar a cadeira. Por quê? Para saber se você não vai cair da cadeira, se você não vai quebrar, porque senão tem o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia. Ele vai fazer teste com a cadeira, vai colocar peso na cadeira, talvez não, essa cadeira pode ser vendida. E assim como no supermercado, qualquer produto que você compra, tem lá também, né, tem que ter produto de garantia. Então essas coisas, a ciência hoje tem que ajudar, não só em termos da fé, mas da nossa vida humana, para a gente não ficar cometendo, às vezes, erro aí, por falta de informação. Também. Ok, obrigada, professor. Aline, Luzia, a Aline, você gosta do nome, essa é para você mesmo, que é o nome, a cidade e a paróquia. Sou Aline, de Vitória de Santo Antão, da paróquia de São Vicente de Paula. Gostaria de saber se quando uma mulher faz laqueadura, ela pode ser perdoada. E como ela deve agir nessa situação? Eu tenho a impressão que ela deve perguntar aqui, se ela deve ter feito sem saber que... Às vezes nem sabe. Né, uma coisa assim. Que eles não recomendam. E até mesmo quem fez, né? Porque essa cultura, né, do concepção, não? Desculpa, eu vou usar uma palavra bem difícil, chata aqui. Do castramento está muito comum, né? Da esterilização. Então é muito comum. Mas o que Deus não perdoa? Porque eu penso que aí vai muito o sentimento de culpa. Porque se a mulher fez a laqueadura por ignorância, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não é pecado. Então, a coisa mais importante é a pessoa, Aline, se você, com você ou se for alguma pessoa conhecida, se tem esse sentimento de culpa, é uma pessoa cristã, é uma pessoa católica, vá até o confessor e confesse. Porque, na verdade, esse sentimento de culpa persegue. Mesmo depois que nós passamos por uma boa confissão, tem coisas na vida da gente que nos persegue. Uma autoacusação. Vai e volta, né? Porque, na verdade, somos nós que precisamos nos perdoar. Porque perdoado a partir do sacramento da confissão, nós temos que fazer também um trabalho para conosco mesmo de nos perdoar. Porque às vezes o mundo nos perdoa, Deus nos perdoa, o mundo nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Agora, se foi algo consciente e aconteceu e agora a pessoa está repensando a sua vida, beleza, a mesma coisa. Vai até a um sacerdote, né, da paróquia, da diocese, ou até longe. Às vezes a gente tem vergonha de confessar com um padre conhecido. Ai, meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Então, vem num santuário do Pai das Misericórdias, no santuário Nossa Senhora Aparecida, vai até um Carmelo, vai até uma paróquia diferente e ali procura o sacerdote, confessa e olha, confessado, primeiro, arrependido e confessado, Deus nunca mais vai
olhar para aquilo. Deus esquece, pronto. Agora, nós temos que ir fazendo esse processo de ir buscando a reconciliação conosco mesmo. Beleza. E é importante dizer, Luzia, o Catecismo tem uma frase muito bonita, acho que é parágrafo 982, ele fala assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar, desde que a pessoa, evidentemente, queira mudar de vida, não queira mais aquilo, né? E agora, essa questão, por exemplo, de controle de natalidade, eu já tenho falado aqui, eu considero uma das questões mais difíceis que existe hoje. É pastoral. Então, Deus também sabe disso. Deus também sabe disso. Deus sabe a dificuldade que a gente tem também. Então, eu vejo que muitas mulheres católicas, que fizeram laqueadura, às vezes fazem num momento de desespero. Às vezes fazem pela pressão do marido, às vezes ela nem não quer muito. Então, é o que você falou. O médico, né, que na hora ali faz não ficar carregando aí um peso na consciência aí, que faz mal em todos os aspectos. Com certeza. Isso que tanto a Luzia como o professor falou é muito importante. Além de confessar, faça um trabalho de auto-perdão aí, porque a gente tem isso mesmo. Auto-perdão. A gente tem um... Eu lembro de um livro antigo que eu conheci na Renovação Carismática Católica. O professor Felipe vai se recordar melhor que eu. Não, senhor, você, né, professor? Nem senhor, porque nem nós dois professor. somos da mesmo ano, né, quase. Do Padre Alírio. Padre Alírio. Sobre o perdão. Vocês se lembram o nome? Eu vou lembrar aqui ainda. Eu sei que é da editora Loyola. É maravilhoso. É uma espécie assim que a gente vai tirando das gavetinhas do nosso interior e vai fazendo esse trabalho na oração. Espiritual. De ir se perdoando. É muito, muito bom. Vou tentar lembrar o livro aqui, mas se eu também não lembrar, alguém esteja aí nos acompanhando e se recorda, tem esse livro, manda para cá também. Vamos nos ajudar uns aos outros em literaturas que muitas vezes a gente conheceu de um autor, né? E de uma outra editora que não seja da Canção Nova, né? Cleofas, né? Se é nossa, ótimo, mas também outras editoras que fazem tanto bem para nós. A leitura é imprescindível para quando nós temos uma dúvida. Porque às vezes a gente pensa, a internet é a solução. Não, pega um bom livro, vamos ali. Artigos assim, principalmente. Não é? Vamos conversar com Deus a partir daquilo que aquele autor foi inspirado. É tão bom. Olha, existe um livro maravilhoso que é todo ele baseado na doutrina de São Francisco de Sales, doutor da igreja, que se chama Como Tirar Proveito das Próprias Falhas. Ai, que beleza. Maravilhoso. É de um autor chamado Joseph Tissot, mas ele é todinho... Como tirar proveito das próprias falhas. Esse livro tem aqui, a editora nossa republicou. É um livro antigo, mas ele é maravilhoso. Entendeu? Ele usa uma frase muito bonita assim: quando você cair, você pecar, por favor, não fique pisando na própria alma, mas diga para a própria alma: levanta minha alma. Levanta minha alma. O salmista diz isto, né? Levanta, ó minha alma. Não fica caída aí não, porque ele fala uma coisa interessante. Muitas vezes a pessoa não se perdoa, é o orgulho refinado. Sim. Ele fala: como é que eu pude ter caído? Imagina eu, professor Felipe Aquino. Sim, eu posso cair, sim. Eu tenho que aceitar a minha queda se eu cair. A minha humanidade. Para isso tem o padre ali para me confessar e zerar tudo. Bonito. Eu lembro que uma vez, se a Carla me permite um minutinho mais. Você tem toda a permissão. Eu lembro uma vez que quer dizer, eu procuro também terapia, né? E eu estava diante da minha psicóloga e ela falou assim para mim: você já percebeu que você não aceita ter raiva? Uma coisa assim. Aí, você tem raiva? Falei, não tenho raiva. Mas você não tem raiva? Não, eu fico sentida. Falava para ela. Eu fico sentida. Aí ela falou assim, o que é sentida, né? Eu falei assim, é triste porque a pessoa, mas eu não tenho raiva dela. Doado, né? Até que um dia aconteceu algo que eu fui, né, numa das sessões, e ela falou assim para mim, e aí? Aí eu falei para ela, hoje eu percebi que eu tenho raiva.
Por quê? Porque até então, é o que você falou, professor, nós não admitimos algo porque a gente acha que é tão ruim ter raiva, que eu não quero ter raiva. Só que eu dou nome a outra, eu nomeio com outras coisas, né? Eu fico sentida, eu fico triste. Não, o ser humano tem raiva, mas não cultive a raiva. Não, de É jeito isso nenhum. que é, o Evangelho é bonito por isso. Você pode passar por algo como isso que você disse, sobre uma situação de laqueadura, outra coisa mais grave ainda, mas levanta minha alma, né? Vamos lá, busque o perdão e perdoe-se. Eu gosto muito, sabe, Luzia, Acolha, lembrar e né? contar para os outros, né? O pecado de São Pedro foi gravíssimo. Ele negou Jesus 3 vezes, na hora que Jesus mais precisava dele. Andou, viu Jesus fazer tantos milagres, aí vai dizer para uma empregada... Jurou lá, de pé junto que não ia fazer não isso, conheço né? Ai, meu esse Deus, homem, não tenho Quando conheço. Jesus 3 predisse isso, vezes. ele falou, Agora, não. o bonito é isso, né? Jesus o manteve para ser o primeiro Papa da igreja. Eu acho que nós aqui mandava Pedro embora, né? Pedro, vamos botar João no seu lugar, que João ficou aqui aos pés da cruz. Mas não, Jesus queria dar uma lição em Pedro. Pedro era muito valentão, né? Eu vou até a morte com o senhor. Pedro, vamos ver. Deixa o galo cantar, você vai ver quantas vezes você vai me negar. Mas Deus às vezes faz isso com a gente. Os santos dizem que os nossos pecados ajudam até a nossa santificação, na medida que nos fazem mais humildes. Mais humildes. Mais dependentes de Deus, menos dependentes de si mesmo, né? Com certeza. Vai longe se trocando ideias. Vai. Ai, que gostoso, né? Assim eu gosto. Trocar ideias mesmo. Não é só ficar no bar, pergunta e resposta. Esse aí você deixa por pergunta e responderemos. Aqui a gente troca as ideias. Cada um falando um pouquinho mais. Professor, a Regiane, da cidade de Barueri, em São Paulo, diz assim: meu esposo não participa das missas, não tem uma vida ativa na igreja. Em todas as missas, sempre que eu comungo, eu digo a Jesus que recebo por ele e beijo a minha aliança de casamento. Ele recebe a graça de Deus por esse ato meu? É válido ou não? É válido. São Paulo diz que a mulher que é santa santifica o marido. E sabe, eu acho que esse é um grande apostolado, sabe? É a mulher que reza pelo marido que não reza, a mulher que trabalha na igreja pelo marido que não trabalha, a mulher que reza pela conversão do marido. É um grande apostolado, sabe? É uma cruz, né? É uma cruz. A gente sabe que a gente tem 3 maneiras de trabalhar pelo reino de Deus, né? É trabalhando, orando e sofrendo. Essa mulher faz tudo. Trabalhando, orando e sofrendo. Ufa! Essa história aconteceu, Luzia. Pode contar? Pode contar uma história? Claro, Aqui? lógico que você Isso pode. aconteceu com um cardeal, em 1980, cardeal da Tchecoslováquia, da antiga Tchecoslováquia, chamado František Tomaszek. Ele ficou 20 anos preso nos cárceres comunistas, não é daquele tempo que a Tchecoslováquia estava subjugada pelo comunismo. Quando ele foi solto, um repórter perguntou para ele: cardeal, o senhor é um príncipe da igreja, o senhor não se sentiu assim, derrotado, 20 anos preso? Aí ele disse isso: meu filho, quem trabalha pela igreja faz muito, quem reza faz mais ainda, quem sofre faz tudo. É o que eu pude fazer, sofrer pela igreja. Nossa, Deus. 20, grau de... Ainda falou, se eu tivesse grau de que voltar para a prisão santidade. por amor à igreja, eu voltaria. Porque eu sei que lá também eu estou salvando. Né? Olha... Então, essas lutas dessas mulheres, eu converso com muitas esposas, sabe, Carla? Eu tenho uma mesinha na minha casa, lá redonda, que eu chamo de mesa das lágrimas. Porque chega ali e já começa a chorar. Então, e é muito coisa desse tipo. Eu digo, calma, deixa para Deus. Deus tem a hora certa de tocar o seu marido, de mudar a vida. Não desanime, vai em frente. Carla, o nome do livro que eu fiz referência, o Padre Alírio, é Oração de Amorização. Sim. Cura do coração. Agora lembrei. Memorização. Beleza. É mesmo, é um livro que vale a pena a gente ter e trabalhar, porque ele é um manualzinho, né, pra gente. É um manual. Fazendo. Que ótimo, essa oração de amorização. Lu, aqui eu não quis ser identificada. Boa tarde. Gostaria de saber de algo que me preocupa e me deixa triste.
Depois que casam os filhos e formam sua família, nós pais voltamos a ser só um casal? Uma dupla? Não temos mais uma família? Claro que tem, pode ficar até viúvo que tem. Ai, gostei. Pode responder, filho. Não, muito bom. Família nunca acaba, né? Nunca acaba. Eu penso até que a experiência de ficar os dois, eu vou dizer meus pais, eu tenho meus irmãos, nós, né, aqui na comunidade. Mas você Felipe, e sua família? Não, é isso que eu ia dizer. Primeiro que passam a ser namorados, né, porque aquelas paixões do passado já passaram, muitas coisas, e o amor foi ficando cada vez mais filtrado, ele vai ficando cada vez mais puro, límpido, né? E aí que é o bonito, abraça a família, né? O filho aparece, a gente fica alegre. O filho desaparece, a gente fica triste e com vontade que volte, né? Mas daqui a pouco também se sente cansado, porque o idoso se sente cansado. E é o neto que vem, que desaparece. E a família, porque a família também não é só o casal e os filhos. Aí vem os netos, a sogra do filho ou da sogra passa a ser família, né? A cunhada, o amigo, olha, a família aumenta. Eu penso que até muitas vezes o casal tem desejo de ficar sozinho e não consegue, por quê? Porque a sua casa é uma casa da família. Então vai muito também, eu penso, de casal. Tem o marido que é mais quieto, prefere ficar mais sozinha com a esposa, mas quando vem os filhos é aquela alegria. Tem a esposa que é mais saída, tem muito trabalho, tem muita função, mas quando chega a família, então família nunca desaparece, pelo contrário, só cresce. E eu noto o seguinte, sabe, eu tenho 5 filhos casados, tem 4 que moram na mesma cidade que eu moro, em Lorena, e tem um que mora fora. O que mora fora, como ele gosta quando a gente vai na casa dele. Então essas coisas têm que ser também... Ir também, né, professor? A gente tem que cuidar disso, entendeu? Aquele que está mais longe, espera que a gente vá. Então tem que ir. Pega aí um final de semana que você não tem nada, não tem... Vai, passa lá no final de semana. E na casa dos outros também, né? A família continua, graças a Deus. Que bom. Vamos cultivar as nossas famílias. E se eles não vêm, nós vamos, como disse o professor. E é importante também, sabe, Luzia, eliminar as rivalidades, os problemas que sempre existem em toda a família. Não tem onde tem ser humano, existem as intrigas, as rivalidades, as coisinhas. Sabe, lembrar aquilo que Jesus disse, né? Bem-aventurados os promotores da paz, serão chamados filhos de Deus. Sabe, tem que ter na família os bombeiros, né? Que apagam os incêndios. Eu acho que eu sou uma bombeira por excelência. Sabe, porque toda hora tem 2 ali que, sabe, não pode deixar crescer um muro de separação entre os familiares. Isso é muito triste. Alguém notou que tem 2 ali que não estão se entendendo bem? Alguém entra lá com jeito, conversa com... Olha, em nome da família, pelo bem da família, pela felicidade de todo mundo. Vamos, em nome de Deus, chegar num acordo. É muito importante isso. Claro. As famílias mais numerosas, onde, evidentemente, o número de problemas também se multiplicam, tem que ter aqueles que são mais, assim, né, tolerantes, compreensivos, que façam esse papel. E depois também não pensemos que família é aquilo que dá tudo certo sempre. Não. É comercial de margarina que eu falo, né? Não, de jeito é aquele desencontro que faz o encontro. Claro. É gostoso. Uma coisa, sabe, Luzia, todos nós já assistimos, quando a coisa fica feia em casa, uma doença grave, um problema, é a família que socorre. Todo mundo se une. É financeiramente, é em termos de medicina, é em termos de, sei lá, ficou internado no hospital, tem que ficar alguém junto. Às vezes o marido não pode porque trabalha, o outro não pode. Aí vai alguém, sabe? A família é uma riqueza. Com certeza. Então os 2 fizeram os filhos, crescer os filhos, educar os filhos, casar os filhos. Então agora é a hora de desfrutar os filhos, desfrutar os netos, desfrutar as noras. Estou dizendo isso para as sogras. Trate a nora como filha,
para mim, a Paula é filha. Sim. Trate o genro como filho, porque ele é filho. E assim por diante. Mesmo que a nora seja fria, ou seja isso, ou seja aquilo, ou o cunhado, ou isso, não interessa. Agora não é... Tem um ciúminho, vamos dizer, da sogra, né? Da mãe do marido. Vamos fazer desses ciúmes mais gestos de amor, mais gestos de caridade, mais gestos de bombeiro, como disse o professor Felipe, né? E assim por diante. Precisa, né? E eu noto, sabe, Luzia, que a mulher, por ela ser mais feminina, ter uma psicologia mais refinada do que do homem, a mulher é que tomar mais cuidado ainda. Eu noto uma coisa com meus netos, eu tenho lá 5 meninas e 7 meninos, né? Os meninos não brigam, mas as meninas brigam tanto, as pequenininhas, né? Porque a mulher é mais sensível, né? Então parece que se aborrece mais facilmente. Então tem que ter as bombeiras no meio também, né? Ainda bem que só teve uma filha só e 4 filhos, né? Mas agora tem aí as netinhas, né? 4 noras, né? Mas olha, graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Que bom. Falando em família, professor, essa mãe pediu para não ser identificada. Ela diz assim: sou católica, praticante, e recentemente meu filho disse que é gay. Estou desesperada, me ajude. Cara, isso hoje se repete muito, né? Muito. Primeiro, o filho é sempre filho. A mãe nunca pode abandonar um filho, nunca pode condenar um filho. Sabe, eu digo assim, se você educou ele na fé católica, mostre para ele o que a igreja diz. Entende? O catecismo da igreja é muito claro. É uma orientação muito boa. Primeiro, nunca discriminar, rejeitar, ofender, nada de esse negócio de homofobia. Não é nada, a igreja não tem nada disso. Pelo contrário, a igreja manda amar a pessoa que tem a tendência homossexual. E ter a tendência homossexual não é pecado. A igreja fala, ela vai dizer, não sabemos qual é a causa disso. Se é genético, se não é genético, se é comportamental, se é ambiental. A igreja não entra nesse mérito. Deixa isso para os psicólogos, psiquiatras. A igreja agora fala assim, ame a pessoa. Se ela é católica, diga a ela o seguinte, olha, não é pecado você ter a tendência. Agora, o que a igreja considera que é erro e pecado é a pessoa, então, viver a prática homossexual. Aí o catecismo é bem claro. Então, diga para o seu filho, olha, você pode ver, a igreja fala, você pode ter a tendência homossexual e ser santo. Pode chegar à perfeição cristã, o catecismo fala. Pode ser padre, inclusive. Tem um documento do Vaticano que fala, se o seminarista tem a tendência homossexual, ele pode ser ordenado? Pode. Desde que o reitor do seminário o acompanhe durante 3 anos, sinta que ele não adere à prática homossexual, ele pode ser ordenado. Viver castamente como um hétero. Eu penso que a palavra é castidade. Castidade, exatamente. Até para ficar bem claro, né? O catecismo fala, se ele vive a castidade, acabou. Porque se a pessoa ela vive a castidade, esse jovem, ele declarou-se para a mãe, né? E foi sincero, mãe, eu tenho essa inclinação, eu tenho essa tendência, de repente meus pensamentos estão indo por aí, né? Primeira coisa que também que essa mãe, né, está falando, pelo jeito ela acolheu o filho, é isso que tem que fazer, o que você falou, né? E, ao mesmo tempo, ir ajudando para que esse rapaz, esse menino, caminhe para a castidade, isto é, não cair na sua tendência, no seu pecado. Não ceder à tentação. É a mesma coisa de uma outra situação de eu não cair na tentação e perder minha castidade. Sim, então, a luta é para todos, né? Tanto a luta é para heterossexual todos. como homossexual. Até vou fazer uma dobradinha aqui, já para a gente continuar trocando as ideias aqui. Eles não quer o nome, nem menciona o nome, mas é de Minas. Eles têm desejos homoafetivos. Por muito tempo vive casto. Porém, chega um tempo que a pessoa tem necessidade de relacionar-se. Porém, sei dos dogmas da igreja e diante disso seria justo a pessoa ficar frustrada?
diante de um desejo que ela não escolheu? Sei que a igreja acolhe o homossexual e não o homossexualismo, mas a castidade nesse sentido faz a pessoa viver isolada e o ser humano precisa de alguém. Falem sobre esse assunto, muitos vivem isso angustiados, sem saber o que fazer. Então, na verdade é isso, ele mas cansou de viver, acha que precisa ter, né, a prática, porque senão vai viver isolado. E é o que a gente fala, pelo menos a orientação que eu recebi, que eu passo para as minhas filhas, o senhor deve ter passado para as suas também, a gente precisa guardar a castidade até o casamento, independente de ser homossexual ou heterossexual, né, da orientação que a pessoa tem. Então a castidade agora... E tem gente que não casa, eu tenho tias, minha mãe são 7 irmãs, acho que 3 delas não se casaram, mas viveram a vida inteira, são idosas e são virgens, né? Vamos dizer assim. Cara, existe um livro publicado recentemente, gostei muito de ler, da editora Quadrante, que se chama, esse livro é de um doutor chamado Gerhard Hardweg. É um psiquiatra belga, católico, que mais de 30 anos ele trabalha com homossexuais. E ele escreveu um livro chamado Homossexualidade e Esperança. Inclusive, o nome já dá esperança, né? Ele fala isso, entendeu? Não é porque a pessoa tem a tendência homossexual que acabou a vida dela, está derrotada, não. Não, e ele coloca ali, sabe, inclusive tem uma relação de referências científicas pesada, é coisa profunda, de cientista mesmo, da psiquiatria, da psicologia. Então, eu vi esse livro esses dias, recebi, gostei demais, não é ofensivo, não é discriminatório, entendeu? Ele ensina a pessoa que tem a tendência homossexual e não quer viver a prática, porque ele é católico. Então, ele ensina como a pessoa se realizar. E eu conheço pessoas que vivem essa castidade, embora tendo essa tendência e já tenha sido provado, mas são pessoas... eu vou falar de uma situação de um evangélico. Sim. Ele, inclusive, é bem próximo a mim. A família toda é evangélica, ele tem essa inclinação desde menino, não teve médico que não dissesse, não, ele não tem, ele tem realmente, porém, ele é um profissional, além de trabalho, né? Você falou do trabalho, ele é um rapaz amoroso, educado, amoroso, uma pessoa que se dá bem com todas as pessoas e é uma pessoa casta. Ela vive na igreja evangélica dela e vive no trabalho, um profissional. Vive a castidade. Vive a castidade. Eu conheço não só esse rapaz, mas outras situações assim. É como alguém, um sacerdote, agora nós falamos do casado e estou falando do sacerdócio. O sacerdote, ele faz o voto ao celibato. E será que ele nunca teve desejo de amar uma mulher, de beijar, de abraçar? Claro que teve. Claro, é homem. Porém, aquilo que ele foi conduzido, ele fez eu sou um celibatário. A mesma coisa, uma pessoa que vive essas lutas, porque é uma luta, né? Eu vou viver a minha castidade, porque eu quero viver segundo a lei de Deus. Agora, aí, Luzia, o catecismo... Agora, é claro, isso é luta, claro. É aquilo que você falou, é trabalhar, é amar e sofrer, né? Acho que foi isso mais ou menos que você falou, né? E o catecismo coloca uma orientação muito interessante. Ele fala assim, boas amizades podem ajudar a pessoa. Tentando lembrar aqui, vamos pegar o novo catecismo aí. É o parágrafo 2300. Eu tenho eu sempre ajudo as pessoas com essa... Sabe, boas amizades, uma vida de oração e uma vida sacramental. 23:57. Porque se a pessoa não tiver uma vida de oração, uma vida sacramental, ela não vive a castidade. E não é só o homossexual, não. É o heterossexual também. Muito marido não é fiel à esposa, cai no adultério e tal, porque exatamente não vive, né, a vida espiritual. Porque a gente não tem força, né, Luzia? Sem Deus, sem o auxílio da graça de Deus, a gente não consegue ser por isso que São Paulo, ele fala do espinho na carne. Exato. Porque o espinho na carne, quando diz o apóstolo Paulo,
o São Paulo para nós católicos, ele fala de que quando ele orou, pediu a Deus que tirasse dele aquele espinho na carne, algo que nós não sabemos, a Bíblia não fala bem, incomodava muito. Deus disse a ele, né? Revelou a ele: basta-te a minha graça, né? E assim, de forma também o espinho é para nós não nos orgulharmos. Está ali na palavra. São Paulo fala isso, para que eu não caia no perigo da vaidade. No perigo da vaidade. Ele teve visão do céu, né? Ele teve visão do céu. Pode se tornar orgulhoso. Basta-te a minha graça. Quanto mais nós buscamos a graça de Deus, quanto mais nós buscamos a comunidade cristã que nos solidifica, nós vamos tendo forças para enfrentar esse desafio que para cada um de nós é uma coisa. Para esse menino, é isso, e a Carla pode ler no Catecismo da Igreja Católica o número 2359, acho que é isso. Mas tem um bem curto, o artigo bem... Começa no 57, vai até 50. É longo, mas das 59 amizades, né? As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Isso aí, a igreja falando, muito antes dessas polêmicas, essas coisas, quantos anos tem? Isso é para dizer. São Bernardo dizia, independente de homossexualidade, ninguém vive a castidade sem Maria e a Eucaristia. Ele falava isso. Maria é a mãe da pureza, né? E a Eucaristia é força, né? Independente de homossexualidade, heterossexualidade. Vamos lá. Ela também é uma mãe que pede para não ser identificada, diz assim: tem um filho de 22 anos e ele está nas drogas. Ele bebe também, não quer saber de trabalhar. Já conversei com ele, já briguei, mas não tem jeito. Sou separada do pai dele há quase 10 anos. Será que isso tem alguma ligação? Quer colocar Olha, eu penso o seguinte, quando eu trabalhei 10 anos, sabe, com casa de recuperação, que agora é do Padre Léo, né, da comunidade Betânia. Nós passamos para o Padre Léo, aliás, até a mediação do Padre Jonas, graças a Deus. E a Zila, né, que era empreendedora. E o que a gente vê lá, o que eu via, né? Eu via o seguinte, aquele jovem que a família não controla mais ele precisa de um auxílio de fora, entendeu? Uma casa de recuperação, hoje tem muitas casas de recuperação no Brasil, sabe? Católicas, tem algumas evangélicas. Eu acho que uma casa de recuperação, porque ali ele recebe 5 coisas que vão levantá-lo. Primeiro, ele vai ser colocado numa disciplina de horário. Ele vai aprender a acordar cedo, almoçar na hora certa. Segunda coisa, ele vai trabalhar. Terceiro, ele vai rezar. Quarto, ele vai receber amor de quem está com ele ali. E quinto, vai receber terapia, etc, etc. Com isso aí, você tira do jovem a droga. É claro que depois ele tem que fazer o que a gente chama de desmame, né? Ele voltar para a sociedade, se integrar, aí a família tem que ajudar com emprego, com não sei o que e tal. Mas o primeiro passo, uma família que não consegue mais controlar o dependente, tem que procurar uma ajuda externa. Mas também ela pergunta a questão de ela ter separado do marido, e se isso tem a ver com o filho usar droga, pode beber? Pode ter, mas agora acho que não é o caso de avaliar isso, né? E outra coisa também, se nós formos ver o número de jovens que estão nessa situação, tem famílias que são unidíssimas. E tem... E está ali o problema, a situação é que nós estamos numa sociedade que o mal nunca vai vencer. É lógico. Porém, o trigo está muito grande, né? Jesus falava, deixa crescer o trigo e o joio. E o joio. Desculpe, o joio, ele está aí muito viçoso. Vivo. Então, os nossos jovens, eles estão muito vulneráveis, né? Então,
tudo pode acontecer, mesmo sendo pais completamente unidos, né, que nunca tiveram nenhuma briga até dentro de casa, mas também com pais separados. É claro que os traumas, as marcas, eles nos deixam mais, vamos chamar, mais rudes, né? Porém, eu penso que aí não há porque essa mulher E sabe uma coisa que eu... com esse sentimento, né? Será que foi por isso? Não. Pode ser. Mas quantas famílias boas estão mas não é só, situações semelhantes, não é? Eu penso assim, hoje em dia, você falando do joio, o joio realmente está tão viçoso que esses jovens, eles não conseguem ver isso como um problema e não querem sair. Eles não conseguem nem ter a consciência, não querem sair, deixar essa vida, né? Não percebe que está prejudicando. E muitas vezes, dentro de casa, eles acabam até sendo uma ameaça também, né? Porque eles se tornam violentos e não querem buscar um tratamento. Aí, assim, como fazer, né? Então, hoje, eu acho que é um outro desafio da nossa sociedade, né? Tendo essa da questão do controle de natalidade, né? Como a gente vê com a igreja, mas o que fazer hoje com os jovens, que daí já nem são tão mais jovens, tem uns que vão anos adentro, né? Já estão 30 anos, 40. E estão nessa situação. E que os pais também não podem nunca, acho que, ficar se auto-flagelando, né, condenando, porque não é uma culpa deles. Coisa, né, é engraçado, a Zila que falava muito isso para mim, que a Zila gostava muito de trabalhar com os meninos lá, os dependentes. Ela dizia assim, eles são bons. São. Dizia assim, normalmente é o filho mais sensível da família, entendeu? Que ele se fere mais com as coisas que acontecem, do que um outro que às vezes que é mais racional, menos emotivo. Então, às vezes, tem aquele que, ele por assim, perfil psicológico, ele é mais sensível. E ele como que sofre mais com os problemas de família, tal, não sei o quê. E a droga passa a ser pelo quê? Uma fuga. Assim como para outra é bebida, para outra é o sexo, para outra não sei o quê. Entendeu? Então, aí que a terapia vai ter que trabalhar. Onde é que está a carência deles? E a oração também. Eu me lembro que um dia, Luzia, eu estava lá na casa, chegou um jovem, lá no portão de entrada. E o coordenador foi lá receber. Ele já estava combinado dele vir. Eu achei até engraçado. Quando o outro entrou, ele falou assim, nossa, irmão, você está com cheiro da morte. Eu nunca tinha visto essa expressão. E o rapaz chegou tão assim arrebentado. Tão ruim, né? Tão arrebentado. Tão arrebentado que o outro, que era o coordenador, que já passou por tudo isso. Aí, mas interessante, né? Esse rapaz entrou. Dali a uns 10 dias, ele era outro. Era outro. É uma revigorada. Aí ele falou assim para minha esposa, olha, vocês tiraram a droga de mim. O que eu vou fazer com esse buraco que ficou aqui agora? Ele fazia assim, ó. Ela disse, não, aqui nós vamos tampar esse buraco, com Deus, com amor, com trabalho, entendeu? É isso que acontece. E muitos podem até dizer, mas vocês não estão na minha pele. A única coisa que nós temos que fazer é orar por você. Viu? É verdade. E eu me comprometo, quero assumir aqui todas essas questões que chegam, que nós estamos trocando ideias. Em família, nós estamos sendo família aqui. Colocar isso na missa, né? Na missa. E, ao mesmo tempo, saber que, assim como a castidade é uma luta, na situação que nós conversamos também, essa é uma luta quase que desigual. Mas nós temos a certeza que Deus não vai desamparar esse jovem. E a gente não pode desistir. E não pode perder a esperança. Não, de jeito nenhum. E nós temos situações... Quem não tem uma situação dessa na família... Meu Deus. Raríssimo que não tem, né? Se não é na família dentro, assim, os próximos, mas os parentes mais longe, mas todo mundo sofre nessa situação. É por isso que nessa situação não podemos julgar e também não podemos nos distanciar, mas tomar os cuidados necessários e, como o Felipe falou, a Carla aqui, nós somamos juntos. Nós temos que buscar solução. Não deu por essa via? Vamos por essa, vamos por aquela outra, né? Mas, sobretudo, a oração. Exatamente. Não esmorecer, porque a gente sofre, os familiares sofrem, o pai, mãe, os mais próximos,
mas o dependente também sofre muito. Ele não está ali fazendo por graça nem nada. Por mais que tem hora que a gente acha que, né, não, ele também está sofrendo. Então, nós nos comprometemos mesmo, estamos unidos nesses casos. Eu agora vou chamar o Dom Orlando. Não, Dom Orlando não vai entrar mais? Vai. Que está ali para responder para a gente quais são os frutos da quaresma. Sim, a quaresma nos traz grandes frutos. Claro, nós já sabemos, um dos frutos é se a gente rezar um pouquinho mais e um pouquinho melhor, não é um bom fruto? E o sacramento da confissão, que fruto extraordinário! Também a prática da caridade, da partilha, do jejum, isso são frutos muito grandes e, vamos dizer assim, essenciais da quaresma. Mas nós temos algumas penitências, vamos dizer assim, modernas, atuais, que estão até nos documentos da igreja. Por exemplo, uma boa penitência, fazer gestos de reconciliação. Olha que essa penitência vai longe. E procurarmos superar o nosso defeito principal. Fazermos também gestos caritativos, de gentileza, de bondade, enfim, de acolhimento das pessoas. Tudo isso faz parte dessas penitências quaresmais, mas também o exame de consciência, a correção fraterna, que é tão difícil a gente fazer, mas como seria bom, né? Nós nos corrigirmos uns aos outros para melhorarmos e crescermos. E também, na quaresma, nós colhemos este fruto tão especial, que é esse crescimento na perfeição do amor. Penso, porém, que o fruto talvez principal da quaresma seja a meditação dos evangelhos da paixão. É pena que a maioria de nós católicos ainda não somos bíblicos e passamos toda a quaresma sem a leitura meditada dos evangelhos da paixão, que os santos dizem assim: nos evangelhos da paixão nós encontramos todo o evangelho de Jesus Cristo, e é a máxima e excessiva e até exagerada manifestação do amor de Deus, exatamente na paixão de Jesus. E quando meditamos, sempre, mas principalmente na quaresma, os evangelhos da paixão, nós somos tocados por muita compaixão pela dor de nossos irmãos. Há santos, e muitos deles, que foram tocados e mudaram de vida meditando os evangelhos da paixão do Senhor, porque nesses evangelhos a gente percebe a altura, a largura, o comprimento, a profundeza do amor de Deus, mas também descobre que o pecado é um fracasso, que o pecado é uma derrota e que o pecado chega a tais níveis que nos torna desumanos, nos torna cruéis. Quanta crueldade os homens e mulheres tiveram com Jesus, e isso está relatado nos evangelhos, então, da paixão do Senhor. Quer dizer, meditando os evangelhos da paixão, nós nos tornamos mais humanos, mais cristãos, mais santos. É um grande fruto e espero, eu já estou fazendo, que possamos então meditar. Leitura orante dos evangelhos da paixão do Senhor e, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, a paixão de Jesus a gente não pode explicar muito, mas a gente pode contemplar e chorar muito. Aí, Dom Orlando veio selar o nosso programa aqui com toda essa explicação sobre quais são os frutos da quaresma, e nós vimos aí, é acolher, então vamos acolher, né, porque o pecado realmente desfigura, né, o ser humano, desfigura a gente, então vamos acolher, é um dos exercícios de quaresma, e meditar os evangelhos da paixão, né? Então ali
com certeza a gente vai encontrar muita força para viver tudo isso que a gente viu aqui hoje, que é difícil, né? Os grandes desafios da nossa vida cotidiana. Muito obrigada mais uma vez, professor Felipe. Estamos aí, né? Juntos para trocar ideias, estar sempre à disposição de você. Entre em contato conosco, já envie a sua pergunta para o próximo programa. Lembrando que nós temos reprises na madrugada, da quarta-feira, às 2 horas da manhã, a 1 hora da manhã no domingo e nos sábados, quando nós não temos acampamento, às 11 horas da manhã. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.